Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento. Pregão desta quarta-feira, dia 12 de julho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest. Vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Ibovespa que vem aí para fechar em alta de 0,4%, ativos em leilão. E chegou a subir muito mais na sessão de hoje e está devolvendo, entrando uma pressão vendedora aí. A gente vai comentar um pouquinho. A gente falou ontem que ele já estava maduro para iniciar um movimento de alta. Vamos ver se esse fechamento já é o suficiente aí para dar sequência ou não, tá? Para quem ainda não deixou o joinha, clica no joinha para ajudar a gente aqui no canal. Você que não é inscrito, aproveita aí para se inscrever, aproveitar todo o conteúdo aqui. E nos comentários aí embaixo desse vídeo, você pode já deixar o seu pedido para análise de fechamento de amanhã, tá bom? Tenho aí 12 ações para serem comentadas. Eu tirei ali alguns ativos que tinham pouca liquidez, tá? Que foram solicitados e deixei aí basicamente todos os outros que solicitaram, tá bom? Vou dar a vinheta, você aproveita aí para deixar o seu joinha e o comentário e se inscrever no canal. Então vamos lá, pessoal. Para você que pulou a vinheta aí, não esquece de deixar o joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Já estou vendo aqui que minha ferramenta de desenho não está ativa, então eu vou pedir gentilmente que vocês aguardem 10 segundinhos. Eu ia falar 2, mas 2 não é o suficiente. Deixa eu ver. Agora sim. Vamos lá. Ibovespa na tela para todos vocês. Vamos lá. Para fechar aqui um 0,41% de alta na sessão de hoje, o Ibov gerou a sinalização de fundo que eu tinha comentado aí ontem, de depois de ter perdido esse outro fundo, mas não ter confirmado um fechamento abaixo, tinha batido no tempo aqui. Todo esse movimento de correção em ABC eram 14 candles. Esse último movimento de alta também era de 14 candles. Estava maduro no tempo para tentar iniciar um movimento de alta. E aí, Kaique, gerou a sinalização de fundo e está fechando no positivo. Já é assim o baita de um sinal para poder dar sequência no movimento de alta? Tecnicamente, não. Por quê? Apesar da super. Opa! Apesar. Esse mouse do Dalton aqui é muito sensível. Apesar aí da superação de máxima na sessão de hoje aqui. Olha isso. Tá difícil aqui, peraí. Aí. Apesar da superação de máxima na sessão de hoje, tá vindo para fechar abaixo da média móvel e abaixo da máxima do pregão de ontem também. Então tá sendo aí bastante pressão na ponta vendedora, na realidade, o que está sendo apresentado aqui no finalzinho desse pregão, tá? Então, podemos ter aí amanhã algo nesse sentido aqui, ó, devolvendo e tentando dar continuidade no movimento de baixa. Aí o que que a gente teria? A quebra dessa sequência aqui do tempo que a gente estava comentando aí ontem, tá? E poderia iniciar um novo movimento temporal aqui. Aí a gente teria aí, por exemplo, a quantidade que o mercado desejar aqui, tá? Dentro desse processo de correção. O que que precisa para não acontecer o que eu acabei de falar aqui? De um candle de força realmente, confirmando um fechamento acima da média, confirmando aí um fechamento próximo de nível de resistência mais acima, tá? Representando força na ponta compradora. Melhor ainda se viesse, por exemplo, aí um Marubozu de alta, tá? Então, ainda dentro de uma indefinição aqui para qual lado aí o Ibovespa pode direcionar o movimento nas próximas sessões. Vamos detalhar um pouquinho mais agora no mini índice, que hoje vem para fechar já em queda por enquanto de 0,24%. Também ameaçou a sinalização de fundo aqui, voltou para baixo da média móvel e aqui já está vindo para fechar abaixo de todos os fechamentos anteriores aí, tá? Mais próximo dessa região de fundo, que seria um suporte aí no 118,570. Gráfico de 60 minutos. Abrimos um gap de alta, deu sequência no movimento, testou um nível de resistência de topo anterior, chegou próximo à média de 200, não testou no 120,500 e devolveu. Tá? Devolveu, chegou a ameaçar aqui a esboçar uma tentativa de reação, não gerou nem a sinalização de fundo, perdão, no gráfico de 60 e já deu sequência aqui no movimento de baixa, tá? Mais uma vez no suporte dos 118,790.
Perdeu essa região aqui, a gente pode ter o índice esticando até o 117.500 mais uma vez. Tentou gerar fundo, bateu na média, no 119.300, gerou sinalização de topo, foco na ponta vendedora, principalmente se confirmar um pivôzinho de baixa aqui amanhã, tá legal? Então precisa aí já na primeira hora de pregão fechar um candle de força aqui, voltando para cima da média móvel, para tentar aí retomar um movimento de alta, ultrapassar essa média de 200 aqui, para realmente falar, olha, não, a gente vai tentar, pelo gráfico diário, iniciar um novo movimento de alta aqui, retomar a tendência que vinha sendo apresentada. Tá? Então, tem que ficar de olho aí no índice amanhã. Dólar, na sessão de hoje apresentando aí, deixa eu colocar o ajuste, queda de 0,85%, o dólar que voltou a trabalhar abaixo da média móvel, veio testar essa região de fundo ali nos 819, basicamente, gráfico de 60 minutos, vou tirar essas linhas aqui, fiz essas marcações hoje pela manhã, gráfico de 60 minutos, a gente teve o dólar aí apresentando uma pancadaça aqui para baixo. Vale ressaltar que a gente teve o CPI hoje, né? Que é os dados de inflação americana ali, que vieram levemente abaixo do esperado, tá? O que é positivo lá para eles. Por isso até que o dólar aí despencou, basicamente. E tentou se recuperar, testou a região da média de 200 aqui, ó, nos 4.830, e até agora não conseguiu retornar para cima dela. Se ameaçar a sinalização de topo por aqui, seria foco na ponta vendedora. O suporte é a região dos 4.815 a 4.810, tá? E se der sequência aí nesse movimento, aí a gente teria uma outra região mais relevante, nos 4.798 aí mais uma vez. Chegou bem próximo aí hoje, tá? Mas seria essa basicamente a região mais relevante. E depois essa mínima lá do 3 de 3 de julho nos 4.783. Gerou topo, reverteu, aí a gente pode ter aí uma tentativa de repique do dólar até a região dos 4.868. Abriu lá, gerou sinalização de topo, também seria uma possibilidade de venda mais arrojada, tentando pegar aí, primeiramente, um retorno do preço à média ou fechamento do gap, ou até mesmo essa correção que seria aí basicamente um ABCzinho de todo esse movimento de baixa, para dar sequência aqui também no movimento de baixa, tá? Então, seriam essas as possibilidades aí para o dólar. É claro que amanhã, a partir das 8h45 da manhã, o Dalton estará aqui com vocês para auxiliá-los aí nessas questões aí, tá bom? TI na máxima no dia de hoje, por enquanto, 0,56, continua dentro do repique em direção à média, mais uma vez aí testando basicamente a região dos 10.800, sem gerar nenhuma sinalização aí de que vai conseguir apresentar um repique relevante aí falando de médio prazo, então não tem o retorno do preço para cima da média, não tem a não tem a quebra da linha de tendência de baixa por aqui, então seguimos num viés negativo ainda para o DI. Petrobras, na sessão de hoje aí vindo para fechar, basicamente vindo não, né? Fechou no 0 a 0, já saiu do leilão, 0,07% de alta. Um dia aí que veio para apresentar um belo candle positivo de 2% e cedeu, tá? Então entrou bastante pressão aí na ponta vendedora, o que, é claro, me deixou muito feliz. Meu stop aí, eu reposicionei ele, eu estou vendido em Petrobras para a região dos R$ 30,21 e espero ansiosamente que amanhã aí venha um candlezão forte aqui para baixo, dando sequência nessa tendência de baixa de curtíssimo prazo. Lembrando que estamos num processo de correção aqui também no semanal, mas aqui é só uma correção contra a tendência ainda de alta, tá bom? Então, vamos lá, sigo ainda vendido em Petrobras, essa é a minha expectativa de continuidade do movimento de baixa, não só a minha, né, mas essa é a maior expectativa aqui ainda, tá? Veio apresentando um dia de alta, perdão, que basicamente respeitou esse fechamento desse grande candle de baixa e a média móvel. Então a gente não teve um candle forte aqui ameaçando aí que conseguiria apresentar algo mais relevante aí para cima, tá? Por enquanto não veio isso. Então sigo vendido. Vale, essa sim apresentou aí um dia um pouquinho mais positivo, chegou a abrir um gap de alta aí, subindo basicamente 2% e veio para fechar com 0,71%, tá? Então, a Vale ainda tem a região aí de resistência de briga na faixa dos 69,50, é um nível que precisa ganhar. Deixa eu ajeitar só aqui a questão do agrupamento. Agora sim, é uma região que precisa ganhar aí para a gente poder falar, olha, não, agora a Vale vai tentar aí apresentar um repique bem mais relevante aí, falando até de médio para longo prazo ali, tá? Então a gente ainda não tem isso. Tá? Estamos aí basicamente dentro de um caixote. A gente pode testar aqui essa região dos 69,50 e apresentar uma nova sinalização negativa por aqui, tá? Então, de olho nessa região para quem está comprado aí em Vale, tá? Dando uma olhada rapidinho aqui no gráfico de 60 minutos, ó, abrindo um gap de alta e tá vindo aqui corrigir na média.
Para quem tem interesse aí em compra de day trade, de repente, aí, ou até mesmo a entrada ali pelo diário ainda, basicamente, tentando levar ainda o movimento até a resistência que eu falei do 69, aqui seria uma entrada se gerar uma sinalização de fundo ascendente, tá? Aí a compra seria pelo gráfico intraday e conduzindo aí pelo diário, tá? Então seria uma compra mais aqui embaixo, para jogar um stop mais lá embaixo ainda, tentando pegar a continuidade aqui deste movimento. Ao invés de eu comprar numa aspiração de máxima, eu compro aqui mais abaixo, tá bom? Seria essa aí a tentativa em Vale. Agora, falando aí das operações de swing trade, pessoal, ontem eu esqueci de comentar com vocês que eu abri uma venda em azul 4, tá? Então, ontem eu abri essa venda aqui em azul 4, chegou ali a fechar com queda de 2,6%. Eu acredito que eu realmente não tenha comentado aqui com vocês, tá? Mas eu mandei lá dentro do aplicativo DV Invest, é claro. Os assinantes receberam. Então eu abri essa venda aqui em azul 4 ontem, e aí hoje ela caiu 4,28%, fechando aqui abaixo esse movimento mais lateral que vinha sendo apresentado, já entrando bem aí na minha venda também. Meu alvo está logo ali nos 17,60, tá? Levemente acima da média móvel do semanal. Vamos ver se amanhã ou nos próximos dias aí já aciona aí a nossa saída, tá? É uma vendinha contra a tendência de prazo maior, mas entrando aqui, né? O que não pode acontecer é devolver todo esse candle de baixa aqui amanhã, tá? Seria bem ruim aí para minha venda. Sigo comprado aqui em Mills 3, que hoje apresentou alta de 0,17%. Tivemos uma operação de máximo, apesar de não ter fechado acima. Depois de ter beliscado ali o meu stop, por alguns centavos não acionou, conseguiu fechar aí bem acima da média móvel mais uma vez. Vamos ver se ganha tração aqui nas próximas sessões, principalmente se consegue ganhar aí a região dos 12 e 11. E sigo comprado em JBS. Olha só, eu não tinha visto, pessoal. Bateu no alvo. Ó, o nosso. Ah, não, não bateu, não. 18,93. A máxima de hoje aqui, 18,95, perdão. O meu alvo é que a linha está errada aqui. Deixa eu pegar aqui. Controle das operações. Se não me engano, é 19,9. É isso aí. Meu alvo está na região dos 19,9. Então, deixa eu ajeitar isso aqui. Achei que tinha batido aí no finalzinho do pregão e eu não tinha visto. 19,9. Aplicar. Então, legal. Então, a JBS aí fechou com alta de 9%. O papel aí que basicamente eu havia comprado ali no último pregão do mês passado. O papel ameaçou dar sequência, retornou. Se eu tivesse movimentado meu stop para o zero, eu já teria saído. E hoje, um baita de um gapzão de alta, confirmando um belo de um pivô de alta, retomando a tendência aí também de curto e médio prazo. Tá? De longo prazo é apenas um repique ainda. E o nosso alvo está logo ali, nos 19,09, tá? Vamos ver se amanhã já busca, tá? É bem próximo ali da média de 200, tá? Então, minha saída tá aqui, tá bom? Já movimentei meu stop para o zero, já não saio mais perdendo nessa operação, não tenho risco nessa operação, tá legal? Dependendo de como abrir amanhã aí, se já tiver uma aspiração de máxima aqui, eu já guardo bem aqui também uma boa parte aí do nosso lucro em JBS, tá legal? Então, muito provável aí que venha a testar o nosso objetivo. Vamos ficar de olho. Bastante força realmente foi apresentada aí na sessão. CSNA3, agora atendendo aos pedidos de análise que foram solicitados nos comentários, tá bom? Começando então por CSNA3, para você que ainda não deixou o joinha nesse vídeo, clica aí para ajudar a gente aqui no canal. Bora lá. CSNA3, na sessão de hoje, alta de 1,37%, mas é um papel que segue ainda dentro desta lateralização toda aqui, respeita o suporte dos 12, respeita a resistência dos 13,40 e não sai daqui de dentro. Tá? Então, enquanto não sair daqui de dentro, é só para quem gosta de operação a lateralização mesmo, tá? Não me chama atenção aqui esse papel enquanto estiver aqui dentro. Olharia para compra acima dos 13,60 e para venda abaixo aí dos R$ 12, basicamente. Tá bom? Aqui dentro, eu, particularmente, Kaique, não gosto mesmo de operar lateralização, tá bom, pessoal? Então, eu aguardaria o rompimento de uma dessas regiões aí para tentar operar a favor, seja da compra ou da venda. Prio 3, na sessão de hoje, alta de 3,15%. Prio 3 aí, um pé, opa, 2,09 na verdade, atualizou, estava aqui, ó. Fazia tempo que eu não falava de Prio 3 aqui nesse computador para vocês, hein? Prio 3, então, segue firme e forte aí no movimento de alta. A gente tem resistência aqui no semanal na faixa dos 42,70. Para quem está comprado, então, eu tentaria levar até esse nível de preço aí. Dá para tentar esticar um pouquinho mais. Está com bastante força aí na ponta compradora. Olha só, sempre tem inspiração de máxima
do pregão anterior, e esses dois últimos fecharam bem acima da máxima do pregão anterior também, o que representa ainda mais força na ponta compradora. Então, bem relevante aqui o movimento que vem sendo apresentado em Prio 3. Sem sinal de saída, então, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Para quem quiser aí, dá para marcar aqui, ó, maior fechamento, foi essa região, 42,76, tá legal? Cogna, na sessão de hoje, queda de 2,16%. Cogna ameaçou uma sinalização de fundo aqui, mas fechou abaixo da média móvel aí de 13 períodos. Pode, finalmente, tentar aí apresentar a correção do gráfico semanal. Para quem tiver interesse em venda em Cogna, seria na perda da mínima de hoje, nos R$ 3,15, stop acima da máxima, nos R$ 3,32, tentando pegar aqui esse movimento de baixa. Relação risco-retorno aqui na ferramenta, levaria aí basicamente 1 para 1,5 seria a região dos 2,86 e 2 para 1 seria forçar um pouquinho mais, mas seria a região dos 2,76, tá legal? Para quem tiver interesse aí em operar em Cogna, eu olharia um pouquinho mais para a ponta vendedora, tá legal? JHSF3, na sessão de hoje, alta de 0,37%. É um papel aí que ameaçou uma sinalização de alta aqui, tentando já dar sequência no movimento. Eu tinha comentado aqui para vocês já, né, que estava ali na cara da média de 200 no semanal, e com essa perda de mínimo, mais interessante ficaria realmente aí a correção ainda em direção à média. Então, eu ainda guardaria pelo menos mais 2 a 3 candles aqui para depois gerar uma nova sinalização de alta e tentar abrir uma compra. Justamente por este movimento, por conta deste movimento de alta escada do semanal, e está exatamente ali na região da média móvel de 200 também. Então, eu aguardaria um pouquinho mais aí. Para quem já está comprado, stop ali no 5,20, abaixo da média, faz sentido. IRBR3, na sessão de hoje, queda de 0,49%, mas segue aqui ainda dentro deste movimento de alta. Se aí não saiu nessa perda de mínima, ainda dá para manter o stop aqui abaixo dos R$ 50,10, tá? Se voltar muito aqui para baixo, aí realmente confirma que está dentro de um processo de correção, podendo testar a região da média, tá bom? Já testou a média móvel de maior periodicidade no semanal, o mensal também, já testou a região da média, tá? Então, tomar cuidado, porque ainda não fechou o mês, né? Pode acabar fechando aí com uma sombra superior e um fechamento mais abaixo aqui da média, tá bom? Então, tomar esse cuidado aí, para não devolver aí boa parte do lucro para quem já estiver comprado aqui no papel no curto a médio prazo. Pomo 4, na sessão de hoje, aí alta de 1,19%, papel que ainda dentro do repique de alta contra esta correção que vinha sendo apresentada. Então, a gente já teve aí, neste movimento de baixa, 5 candles, nesse movimento de alta aqui, 4 também. Então, vamos ficar de olho aí. Fechou uma vez acima, se voltar aqui e fechar abaixo, perder mínima, seria uma possibilidade de venda. Eu ainda olho mais para venda aqui em Pomo 4, por conta da correção que vem sendo apresentada no semanal, o movimento mais esticado também do mensal, então me chama um pouquinho mais de atenção eu olhar para a ponta vendedora aqui, tá? Só olharia para a compra mais próximo dos 4,55 aí em Pomo 4, tá bom? Para quem estiver comprado aí, de repente, stop ou no 0 a 0 aqui, onde foi a sinalização do fundo, ou ainda abaixo do fundo, nos 4,78. Eu já deixaria no 0 a 0. Apesar de provavelmente eu estar mais aguardando pela venda do que pela compra, se eu estivesse comprado, meu stop já estaria no 0 a 0 aí. O cenário é mais favorável para a queda por enquanto. BPAC 11, na sessão de hoje, alta de 0,54%, papel aí ameaçando uma nova sinalização de fundo, mas sem muita força aí na ponta compradora também. BPAC 11 que já esboçou aqui uma sinalização de correção pelo gráfico semanal. Então, todo cuidado para quem estiver comprando aqui no gráfico diário. Não me chama muita atenção. Apesar disso, o stop fica aí nos 3,80. SLCE3, na sessão de hoje aí, queda não, 0 a 0 aqui basicamente, chegou a subir aí um pouquinho, chegou a subir quase 2%, mas cedeu. Seria mais interessante aí para abrir uma compra, pessoal, se o papel ainda corrigir em direção à média ali próximo dos 39,50 e gerar uma sinalização de fundo aí no decorrer dessa correção, tá bom? Após essa correção, por enquanto ainda não me chama atenção para compra aqui em cima, tá? Não vejo nenhum sinal de entrada relevante. O ideal seria ainda a correção, batendo na média, nessa região de topos anteriores que poderiam funcionar como um nível de suporte. Raio 3, na sessão de hoje, aí fechando com bela alta de 1,89%. É um papel que me chama atenção para compra. Inclusive, vocês já podem até ver aí que eu deixei posicionado, né, essa relação risco-retorno aqui do papel. Provavelmente pode ser, não sei ainda, vou analisar, dependendo de como for amanhã, mas que eu mande aí uma recomendação de compra no papel, tá?
basicamente aí o stop fica bem caro aqui embaixo, então eu estava vendo aí qual seria uma possibilidade de encaixar aí uma boa relação risco-retorno, tá? Mas eu olharia mais para compra. Se alguém tiver interessado aí, ou a superação da máxima de hoje, ou se quiser confirmar uma confirmação maior, seria a superação dos R$ 23, tá legal? Mas olharia mais para compra. O cenário do semanal aqui está bem favorável aí para o papel poder caminhar um pouquinho mais. GGBR4, na sessão de hoje, alta de 2,09%. Papel, depois dessa sinalização de fundo, próximo à média, tem dado sequência no movimento. Stop ali era de 2,74, já bateu 5,5. Basicamente, aí um 2 para 1 já foi acionado aqui na operação. A resistência mais relevante seria o maior fechamento, um pouquinho mais acima aqui, na região dos 27,50, depois a região da máxima nos 28,15, para quem está interessado, para quem está comprado, perdão, tentaria levar aí, se for para forçar um pouquinho mais, primeiro nesse nível, sendo bem mais otimista, a região dos 28,15, tá legal? Mas já colocaria meu stop aí abaixo da mínima de hoje, para não devolver o lucro na operação. Mínima de hoje nos 26,67. E por fim, BBAS, que hoje caiu aí 1,6%, o papel segue dentro de um movimento de baixa a favor da correção que vem sendo apresentada. Eu fico aí sempre triste quando eu vejo o Braskem e BBAS aí, que a gente acabou saindo aí no 0 a 0. O Braskem até tirou no prejuízo, né? Mas BBAS tirou no zero ali. E está dando sequência no movimento de correção. O suporte mais relevante ainda vai ser a região dos 45,90, que é a região da média móvel ali do semanal. Eu olharia para compra mais próximo desse nível de preço, tá? Guardaria aí. Para quem está vendido, levando até esse nível aí também, se ainda não saiu da operação, tá legal? Era isso então que eu tinha para comentar com todos vocês, meus amigos. Muito obrigado aí pela atenção. Não esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui no canal, é sempre muito válido, tá? E amanhã a gente se vê mais uma vez na sala do mini índice e mini dólar com o Dalton às 8h45, depois às 9h45 com o Lucas na sala de ações e durante a sessão comigo lá dentro do aplicativo DV Invest. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã.